Bom dia! Hoje é 29 de setembro de 2019. Nós vamos gravar, a exposição evangélica que foi feita ontem na Seara Bendita no A2, né? O assunto hoje é amor fraterno. É uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo ao povo tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Não precisamos vos escrever sobre amor fraterno, pois aprendeste pessoalmente de Deus a amar-vos mutuamente. Muito bem. Amigos, a virtude, ela é para mostrar, para ser usada nos momentos difíceis das nossas vidas, né? Porque nos momentos tranquilos, fáceis, de paz, é muito fácil, né? Quando as pessoas tratam bem a gente, quando a gente não está passando por nenhuma situação difícil financeira ou profissional, ou com os amigos, ou com os familiares, enfim, esses momentos fáceis, né, que estão todos alegres, todos tranquilos, é muito fácil a gente mostrar a nossa virtude, a virtude da compreensão, do entendimento, da alegria, do perdão, né? Naquele momento assim mais tranquilo, a gente consegue até perdoar, nem leva em consideração o que o outro disse ou deixou de falar, a verdade é essa, né? Mas aí que tá, as virtudes, elas são para momentos difíceis, momentos diferentes desses, né? E a de hoje que nós vamos falar é sobre a fraternidade, o amor fraterno, né? Como tá aí na carta. Essa carta de Paulo talvez seja a primeira epístola que ele escreveu, não só para o povo tessalonicense, a primeira epístola que ele escreveu, né? E ele escreveu em Corinto, na sua segunda viagem missionária, para os cristãos tessalonicenses, os novos cristãos, né? Só para a gente saber que Tessalônica era a capital da Macedônia, tá? Antiga Iugoslávia, na minha época, que hoje já são pequenas partes da Grécia, Bulgária e Albânia, né? Muito bem. E Paulo escreve esta carta exatamente logo depois de receber um relatório do Timóteo, que acabava de chegar de uma visita de lá, né? O tema dessa carta era para justamente encorajar esses novos crentes, né, cristãos tessalonicenses a continuarem o difícil trabalho deles na perseverança, no crescimento até a volta de Jesus. Inclusive, é interessante, né, que cada capítulo dessa carta sempre termina com uma referência à volta do Cristo. E aí Paulo dá, em toda a carta, né, aos Tessalonicenses, a primeira, uma esperança futura para que eles suportassem os sofrimentos, né, encorajando-os com o objetivo de aumentar o crescimento espiritual, porque ele sabia que os primeiros momentos de alguém que se propõe a fazer alguma coisa não é fácil. Você se desprogramar das coisas que você vinha pensando, sentindo, fazendo, acreditando e reprogramar, né? E muitas situações em volta não eram fáceis, né? Os outros judeus, os outros gentios, que era onde ele estava, não iriam concordar, né? Então, muitos obstáculos. Então, ele fez essa carta assim com essa intenção de dar coragem, né? Que eles tivessem perseverança nos momentos mais difíceis, né? Que eles suportassem esses sofrimentos, né? Com mais amor, com mais vontade, com amor fraterno, que era isso que iria auxiliá-los. E assim, amigos, a gente sabe, né? Que nós somos surpreendidos muitas vezes pelo dia nublado da incerteza, em que a gente de repente passa por uma situação que nos deixa perplexos, né? Essa frase é até de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 176, né? Mas hoje eu vou começar contando com uma história para a gente acordar os nossos corações, tá? Para a gente entrar nesse assunto. E a história é a seguinte, é uma história real e verdadeira, tá? Ela conta que certa noite, em uma forte nevasca, na sede da entidade Missão dos Órfãos em Washington, nos Estados Unidos, um
padre plantonista, ele ouviu alguém bater na porta. E ao abrir, ele se depara com o quê? Com um menino coberto de neve, em poucas roupas, trazendo assim nas suas costas um outro menino mais novo, um pouco mais novo que ele, não muito. A fome estampada no rosto, o frio, a miséria deles comoveram o padre. E o sacerdote mandou-os entrar e falou: nossa, ele deve ser muito pesado. E aí o menino respondeu: ele não pesa, ele é meu irmão. Em inglês, né? He ain't heavy, he is my brother. Não eram irmãos de sangue, não. Eram irmãos de rua. E o autor da música soube do caso e se inspirou para compô-la. E da frase fez o refrão. Esses dois meninos foram adotados, né, pela instituição. E essa música é de Bob Scott e de Bob Russell. He ain't heavy, he's my brother. E aqui está a tradução para a gente começar a refletir, que a letra é lindíssima, né? E diz assim: a estrada é longa. Nossa, como é longa para nós, né? Uma vida. Com muitas voltas sinuosas, né? Sinuosas é aquelas voltas perigosas. E muitas vezes a nossa vida tem alguns trechos sinuosos, né? E isso nos conduz, diz a música, a quem sabe onde. Continua: quem sabe onde, mas eu sou forte. Forte bastante para carregá-lo. Ele não pesa, ele é o meu irmão. Continua a música. Assim, nós vamos, o bem-estar dele é a minha preocupação, ele não é nenhum fardo para aguentar. Nós chegaremos lá, porque eu sei, ele não me embaraçaria, ele não pesa, ele é meu irmão. Continua a música. Se eu estou carregando tudo, eu estou carregando com tristeza, pois todos os corações não estão cheios com a alegria do amor de um para com o outro. E é verdade, né? Quantos momentos nós estamos com os corações tristes, né? Mas estamos caminhando, não é fácil. E muitas vezes nós, como ele disse, nós não estamos com os corações alegres de um para com o outro, né? Que é justamente o amor fraterno. E aí continua a música. É uma estrada longa, longa, da qual não há nenhum retorno. Aí ele fala, olha que frase linda, enquanto nós estamos a caminho de lá, né? Por que não dividimos? E a carga? Ela não me pesa em nada. Ele não pesa, ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele não pesa, ele é meu irmão. Que letra lindíssima, né? E é com essa música que nós vamos pensar no assunto de hoje, né? Porque, queridos, quando a sombra chega, é o momento de se fazer luz, não é verdade? É nos momentos de trevas, de escuridão, de mágoas, de ressentimentos, de situações difíceis na nossa vida profissional, social, familiar. É nessa hora, quando a sombra chega, que nós precisamos nos fazer luz. É nessa hora que nós precisamos colocar as virtudes, né, em prática. É hora de nós, nesse momento, é hora de nós unirmos uns aos outros, de desprezar muitas vezes o que se vê e considerar o que não se vê ainda, que foi o que Jesus fez com Paulo mesmo nessa carta, né? Porque Paulo, antes Saulo, perseguia os cristãos, né? Mandava prender, mandava matar, mandava fazer certas coisas que hoje a gente fica, nossa, é Saulo, a gente já até esqueceu que ele um dia fez isso, né? Mas Jesus estava vendo, desprezando aquilo que ele via e sabia da essência que ele tinha e considerava aquilo que ele ainda não tinha visto, mas que poderia ser. E é isso aí, queridos. Nós temos muitos Paulos de Tarso na nossa vida. Saulos que se transformarão em Paulos, né? E é isso que nós precisamos aprender hoje com este assunto, o amor fraterno, enxergar, desprezar aquilo que você está vendo, a raiva, a agressividade, a injustiça que façam com você, as palavras agressivas, as atitudes intempestuosas, né? Enfim, situações que muitas vezes você tem que desprezar o que está vendo, né? E considerar aquilo que você ainda não viu, a essência de cada irmão. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo Justo Remédio, nos ensina
que a compreensão é a chave para despertar o amor fraterno em nossos corações. É através da compreensão. Compreender é compreender a pessoa, ou a atitude, ou a frase, ou a coisa que aconteceu, o evento, né? Olhando o nível de compreensão da pessoa e não o seu. Olhando a história da pessoa para compreender como que ela chegou naquele ponto. Não com o seu pensamento, a sua bagagem de conhecimento e entendimento, né? Mas com a bagagem dele. Por isso que ele diz que a compreensão é a forma de nós despertarmos o amor fraterno nos nossos corações. E queridos, você já ouviu essa frase por aí, né? Estamos fazendo uma viagem de aprimoramento nessa terra. Quando a gente nasce, né? A gente está fazendo uma viagem de aprimoramento. As relações com os familiares, com as pessoas de uma maneira geral que atravessam o nosso caminho, elas fazem, né? Todas elas fazem com que a gente tenha um aprimoramento a cada dia, né? Mas não esqueçamos que a imperfeição faz parte de todo o nosso processo evolutivo, de todos nós, né? Então, todos os dias, inúmeras vezes, inúmeras situações, pede que nós tenhamos o amor fraterno, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes quando o cônjuge desiste do casamento, o filho rebelde, ou a filha, né, rebelde, né, que não compreende, né, a orientação dos pais, os conselhos dos pais, o exemplo dos pais. Um pai, talvez, um educador extremamente inflexível, né, rígido. Talvez um colega de trabalho que não coopera ou que tem uma atitude não correta para conosco. Talvez um chefe injusto. Enfim, queridos, são inúmeras as situações que nos convidam a exercitar o amor fraterno. E por isso que nós precisamos da compreensão para nós podermos seguirmos em frente, como diz a carta, né? Temos a coragem de seguirmos em frente. E para isso nós precisamos muitas vezes nos identificar com os dois meninos, né? Principalmente com aquele onde um deles, aquele que se encontra de pé na estrada da vida, diz: ele não pesa, ele é meu irmão, né? E talvez hoje possamos nós sermos aquele que está de pé, né? Dando a coragem a alguém, por exemplo, a aprender. Quantas pessoas, às vezes, ainda não sabem ler e escrever e fica, não, eu tô com vergonha, não, eu já tenho idade. E a gente estimula, compra os livros, inscreve no curso, ou se você tem a oportunidade, né, você mesma, de evangelizar, de ensinar aquela pessoa a ler, a escrever. Quem sabe você pode fazer alguma coisa assim, né? Dar coragem a alguém aprender. Eu tô velha, não vou começar a faculdade agora de medicina. Eu tive uma colega na minha faculdade, a irmã dela se chamava Cláudia, o meu nome, e ela, a filha e a mãe entraram na Unirio, na nossa turma. E elas fizeram, a Cláudia foi com ela até o 2º ano, depois ela desistiu porque não era medicina, acho que ela foi dar aquele incentivo para a mãe dela, e a mãe dela fez a faculdade e se formou conosco medicina. Olha que lindo, né? Eu acho que depois ela foi ser aeromoça, se eu me lembro. Mas é uma coisa pra você ver, às vezes a gente pode dar coragem a alguém a aprender, coragem a alguém a servir, porque muitos, às vezes, estão acostumados a serem servidos e não a servir. E a gente, às vezes, precisa lembrar que não é as palavras bonitas que fazem os nossos filhos ou as pessoas à nossa volta aprender. É com a nossa vida, é com o nosso exemplo. É isso que faz o outro aprender, né? A coragem, talvez, de esperar. Gente, muitas vezes o silêncio é a melhor forma de nós ajudarmos. E é tão difícil a gente manter a boquinha fechada. É tão difícil a gente saber falar na hora correta, quando aquela pessoa já tem capacidade de entendimento. Então, não vamos esquecer isso nas nossas vidas. Às vezes, a forma de ajudar é o silêncio mesmo. Mas um silêncio em prece, em oração, né? Lembre-se que a oração será aproveitada sempre, mesmo que aquela pessoa naquele momento não tenha capacidade sequer de compreender o que você está fazendo ou a sua prece. Não esqueça,
A prece fica lá guardadinha para aquela pessoa, né? Pode levar 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, 5 anos, 50 séculos, sabe lá, né? Mas aquela prece algum dia vai fazer efeito, porque nada se perde, né? Tudo que é bom é guardado para aquela pessoa. Se a oração é feita para ela, ela vai receber. Em algum momento ela vai conseguir absorver essa prece, né? Pois é. Só que nós precisamos ter o amadurecimento para esperar o momento de tudo. Como que a gente vai olhar uma florzinha, uma plantinha pequenininha que acabou de crescer e já querer colocar um fruto pesado? Ela não aguenta, né? Ou, por exemplo, você vê um mármore e já na primeira, né, a primeira cinzelada você já tem a estátua. Não existe isso. Tudo na vida tem o seu tempo, tem o tempo, né, de aprimoramento, de amadurecimento, para a pessoa ter a capacidade de ouvir. A gente mesmo, muitas vezes, na vida da gente, né, eu que vou fazer 55 anos agora, eu fico pensando, né, quantos anos atrás, se eu estivesse lendo, estudando isso, ia ser tão bom para mim, né? Eu sempre fui kardecista, sempre fui. E fui criada num lar evangélico, com evangelho. Meu pai fazia evangelho no lar toda semana. Mas engraçado, só mais tarde é que eu consegui realmente ler, compreender e entender. A vida, o tempo amadureceu para que eu tivesse com a mente e o coração aberto para isso, né? Mas tenhamos certeza, queridos, a verdade seja dita. Hoje nós estamos de pé, mas não vamos esquecer que algum dia seremos nós, né, que estaremos atravessando trechos mais difíceis, mais sinuosos, como diz a música, né, na nossa jornada, onde nós é que vamos precisar de termos coragem, né, para vencermos aquele sofrimento, para sermos abençoados, né, ter a capacidade de aceitar a bênção de alguém, para sermos suportados. A gente acha que a gente é bonzinho, que suporta o outro, mas você já percebeu se algum outro também consegue suportar a teu mau humor, a tua chatice, a tua rigidez, a tua inflexibilidade? E até mesmo, em alguns momentos, saibamos que algum dia nós vamos precisar de alguém, né, que nos ajude a viver. Aí eu me lembro daquele padre Fábio que tem aí correndo por aí, né, que diz assim: um dia eu quero ter alguém, que ele fala, né, que tira o padre Fábio do sol, coloca o padre Fábio do sol, né? E é verdade, a gente algum dia vai precisar de alguém que esteja ali do nosso lado, né, nos ajudando a viver. Isso quer dizer, amigos, que ninguém triunfa sozinho. Estamos sempre em situações em que nós estamos dando a mão a alguém para se levantar, e na mesma hora nós estamos recebendo a mão de alguém nos levantando. É concomitante junto, né? E no processo de aprimoramento nós vamos precisar uns dos outros, né? Como não fomos feitos uma mercadoria em série, como nós somos obras originais, inéditas, e não há cópias, nem mesmo repetições, e nós todos somos diferenciados por uma coisinha, uma lei de Deus, o do livre-arbítrio, o das escolhas. É isso que nos diferencia uns dos outros, né? Mas sendo diferentes, já que somos todos diferentes, será que pode haver harmonia no lar, no trabalho, com os amigos, quando somos elementos assim tão heterogêneos? Fica a dica. Diferenças não significam divergências. Pois é, vou repetir. Diferenças não significam divergências. Manter a diversidade não quer dizer viver em conflitos e discórdias diariamente, né? O segredo da harmonia está, sabem quê? Na integração, no adaptar-se, em sabermos adaptar o nosso próprio caráter e gênio ao caráter e gênio do outro. Por isso, nós precisamos do amor fraterno. Fazer de si um complemento do outro, né? José Carlos de Luca, no livro Pensamentos que Ajudam, no capítulo Saindo de Mim, diz que os relacionamentos que duram
São exatamente aqueles quando um está disposto a diminuir o peso da existência para o outro. Um está disposto a diminuir o peso da existência para o outro, né? E aí a gente estava falando até agora de nós sermos o garoto de pé, que carregamos o outro. Mas será que nós também não estamos sendo um peso na vida do outro? Você já parou para pensar se você não acorda de mau humor, você é muito irritado, agressivo, suas palavras não são palavras que são conciliadoras, agregadoras, né? Deixar o eu um pouquinho assim de lado, fazendo uma autorreflexão, buscando a parcela de responsabilidade pela situação difícil que você está atravessando com aquela pessoa, né? Entendendo, gente, a oportunidade da vida, né? Somos 7 bilhões encarnados e 28 bilhões desencarnados que gostariam de estar aqui no nosso lugar, com todas as dificuldades que nós tenhamos que atravessar, porque é uma oportunidade de vida, de aprimoramento, de pôr em prática tudo o que nós aprendemos, de pegar essas virtudes e torná-las parte do nosso caráter, da nossa personalidade. É só através da prática que nós sabemos se nós já conseguimos ou já temos essa virtude. E aí ele completa que só ama quem é capaz de sair de si mesmo ao encontro do outro. E é verdade. Eu digo mais, é quando nós conseguimos nos enxergar nos olhos dos outros, onde nós podemos olhar, né, através dos olhos da pessoa, os momentos, as dificuldades que ela se encontra, para que o nível de compreensão seja tão forte que a gente deixe para lá aquele momento difícil, que o amor fraterno desperte assim no nosso coração e nós possamos colocar em prática o perdão, a compreensão, o entendimento, né? Gente, o aprimoramento, nos diz Humberto Holden no livro Caminho da Felicidade, né? O aprimoramento do todo depende das partes. O aprimoramento do todo depende das partes, né? Para que o planeta, o nosso planeta Terra, alcance a perfeição, é preciso que nós tenhamos a coragem de descobrir a parte do trabalho em nós mesmos que nos compete. Fazer a nossa autorreflexão, buscar o nosso melhor. Se nós melhoramos, nós geramos a nossa volta melhora pelo exemplo e porque nós não continuamos uma briga, quando um não quer, dois não brigam, porque nós passamos por cima daquilo e começamos a amar e perdoar, a compreender e entender, dar o amor, porque o amor fraterno, um sorriso desmonta tudo, né? Um sorriso, não é um sorriso irônico, ridículo, não, rindo da situação, não, um sorriso de amor, de alegria, de bom humor, isso desmonta toda a situação, percebem? O quanto é importante, nós temos que fazer a nossa parte. A gente quer um mundo feliz, um mundo honesto, um mundo equilibrado, um mundo cheio de paz, um mundo de amor, mas nós precisamos descobrir dentro de nós, é isso para que todo o planeta possa estar, né, evoluído, aprimorado. É necessário que nós façamos a nossa parte em primeiro lugar, né? Mas vocês sabem que Lancelin, através de João Nunes Maia, no livro Cirurgia Moral, um livro muito bom, diz que o primeiro lugar que a nossa consciência tem responsabilidade são com os nossos familiares. Pois é, muitas vezes a gente vai atravessar florestas enormes e esquecemos do nosso jardim particular. Conseguimos ser bons, amorosos, alegres, felizes com as pessoas que estão à nossa volta e não conseguimos fazer as mesmas coisas no nosso jardim particular com os nossos familiares, né? Pede ele a compreensão com todos, lembrando que espírito algum evolui sozinho. E aí ele deixa uma frase muito bonita. Vamos desobstruir os canais da nossa mente para que os pensamentos de Deus se confundam com os nossos? É linda essa frase. Fazer que a nossa mente se desobstrua de tudo, mágoa, ressentimento, melindre, raiva, ódio,
tudo aquilo desobstrui para que a gente consiga confundir os nossos pensamentos com o de Deus. É lindo, né? O amor fraterno consiste nisto, amigos, na integração, nos tornando um complemento do outro. Onde integrar não quer dizer a gente se identificar com os erros dos outros, como também não quer dizer que a gente tem que destruir tudo que nós aprendemos e somos até hoje, destruir a si próprio, mas sim, gente, complementar. Exatamente como as células do nosso corpo, né? Onde todas são diferentes entre si e cada um tem a sua função peculiar. Então, prestemos atenção nesse exemplo. Se todas as células fossem idênticas, como que ia funcionar o nosso organismo, né? Precisa ter a célula estriada do músculo do coração, que é diferente da célula do cérebro, que é diferente da célula do rim, que é diferente da célula, né, do rim que filtra, diferente da célula dos vasos sanguíneos, que tem uma elasticidade, enfim, das células da pele, dos olhos. Cada uma tem sua diferença e cada uma tem a sua função, né? Se todas as células fossem iguais, como que iria funcionar o organismo? Agora, sendo elas diferentes e elas resolvessem guerrear entre elas como nós fazemos, né? Seria possível a vida orgânica? Você sabe qual é o segredo do nosso organismo? É que ele não é na identificação, não está na destruição, muito menos no conflito mútuo, mas sim numa completa integração. Para o bom funcionamento de todo, reparem, as células colaboram entre si. E isso resulta no equilíbrio e no bem-estar do organismo, né? E vocês sabiam que quando algumas delas estão doentes, as outras assumem o seu papel. Assim, amigos, nós podemos vencer a barreira, todas as barreiras do desamor que deliberadamente colocamos nas escolhas desacertadas até o nosso presente momento. Até hoje, nós viemos amando as virtudes do próximo, mas não o próximo mesmo como ele é, que é o que Jesus nos pediu. Amar ao próximo como a si mesmo. Ele todo, com os defeitos, com as qualidades, com tudo. Ele não mandou a gente amar as virtudes do próximo, né? Reconhecendo em cada um deles a sua humanidade, né? E mesmo reconhecendo a sua humanidade, os seus defeitos, as suas imperfeições, né? A gente permite que a generosidade, o amor fraterno, né, através da compreensão, atue sob a imperfeição. Então, eu sei que aquela pessoa tem imperfeição, mas eu amo ela assim mesmo. Né? Então, caminhemos, amigos, na estrada da vida buscando o amor sem fronteiras, aquele amor sem condições. Eu amo se, sem um se, né? Aquele que Jesus exemplificou para nós, vivendo entre nós o amor ágape. O amor porque se quer amar e não porque o outro fez merecer. Que assim seja. Graças a Deus.